Ah, demorou, mas me achou. Olá, agora sim. Não, a gente tá apanhando um pouquinho aqui pro Instagram, mas agora deu certo. É, mas eu é que sou chucra, eu é que sou chucra, não te preocupa, Cris, que eu sei que Não, você é mas muito eu, mais eu tava tecnológico que eu. perdido aqui também, viu, Juscelino? Eu entrei em um, aí eu atualizava, não aparecia que você tava em live nenhum. Eu falei, ué, coisa errada. Uhum. É, mas eu tô também aqui num clima novo, num ambiente novo, eu posso ter feito algumas confusões aí. Mas Tá então tudo certo. vamos hoje conversar com esse garoto que acho que é uma coisa interessante que você é um cara muito jovem, né? Já está com uma bagagem, uma estrada bastante interessante, né, Cris? Então já é mentor, palestrante, tem uma identificação aí, trabalha com identificação de oportunidades de negócio, trabalha com milhas aéreas. Então, é um cara com uma expertise assim, bastante incomum para um cara da tua idade, né? E eu fico muito feliz da gente poder receber alguém aqui que vai poder colaborar com os nossos clientes para poder entender um universo muito novo para muitos, muito antigo para outros tantos, né? Mas que muitas vezes eu vejo que eu mesma não tenho muito tempo para cuidar das milhas aéreas, mas eu vejo os médicos. Até não cheguei a comentar isso contigo. Tem uma médica num dos grupos que eu acompanho aí, que ela usa muito as milhas aéreas, né? E o pessoal ficou todo oriçado, querendo saber como é que ela conseguia viajar tanto usando as milhas dela. Tava todo mundo querendo saber isso, mas a gente quer saber, quer usar, mas muitas vezes não tem a menor ideia por onde é que começa e se dá para utilizar. Então, eu acho que é muito interessante hoje a nossa live aqui para dizer para a pessoa, ó, tu já gasta muito dinheiro, aproveita para usar as milhas que tu gera com esse dinheiro todo, com esses gastos todos, né? Então, eu quero entender. Vamos começar por aí, dizendo o que que o Cris sabe nos dizer sobre milhas aéreas, né? O que que são as milhas aéreas e como é que a gente consegue usar isso? Perfeito. Olha, o primeiro ponto, né, que você falou é da questão de as pessoas já utilizam muito cartão de crédito, já utilizam, já tem gastos Tem. altos. Só que aí entra uma incógnita, né? Que as pessoas ficam, mas peraí, eu já utilizo, por que, que eu não consigo aproveitar? E aí está Bem um grande isso. detalhe. Hoje, a gente, falando de estatísticas, menos de 5% da população que utiliza cartão de crédito tem o cartão de crédito ideal para o seu perfil. E as Ah, eu pessoas já li alguma. utilizam o cartão de é, crédito. Pode Eu falar. já li alguma coisa sobre essa história de usar o cartão certo, mas nunca fui muito atrás disso. Qual é a lógica? Tem então um tipo de cartão específico que vai ser mais vantajoso para eu poder ter os meus gastos normais e ter uma geração maior de milhas, é isso? Exatamente. Não só a geração de milhas, mas como de diversos benefícios que o cartão pode proporcionar. Se a gente for analisar, menos de 5% das pessoas que usam cartão de crédito têm o cartão de crédito ideal para o seu perfil. E quando a gente para pensar sobre isso, vem a pergunta, mas espera aí, os bancos não instruem os clientes a ter o cartão ideal? A resposta é Eu tenho não. a impressão que o banco nos orienta ao que lhes interessa, né? E não sempre é Exatamente o isso. nosso interesse. Exatamente isso. E o porquê? Todos os anos é feita uma pesquisa que mostra quantas milhas e pontos foram expiradas, foram desperdiçadas devido à falta de conhecimento da população que usa esses cartões de crédito. E quando a gente para analisar esses números, a gente está falando de mais de 1 bilhão de reais que é desperdiçado pela população e é embolsado pelos bancos e companhias aéreas. Ou Ah, seja, está explicado o porquê eles não tem um instruem os interesse clientes. aí, né? Tem um interesse. Se a gente não usa, eles usam. Eles Com ganham. toda certeza. Alguém sempre está ganhando. É verdade, é verdade. Então, e como é que, tu sabes que a nossa clientela é mais basicamente médicos, dentistas e tal, principalmente esses profissionais, e eles são normalmente profissionais que utilizam muito cartão de crédito. Como é que eles podem, então, se beneficiar, né, do cartão de crédito? Me explica assim, para leigos, por favor, como é que a gente consegue ter benefícios utilizando o que a gente já utiliza normalmente? Me dá um panorama sobre isso.
Perfeito. Primeiro ponto, características desses profissionais. São pessoas muito ocupadas e que têm o seu tempo muito escasso na questão de muitas responsabilidades, coisas Certamente. para resolverem que não dá para ser delegadas. E quando a gente fala dessa ocupação que eles têm, fica complicado a gente parar para pensar que eles vão dedicar parte do tempo para aprender sobre esse mercado. E foi É pensando verdade. nesses profissionais que nós viemos com a proposta da gestão de milhas aéreas, aonde nossa equipe de especialistas que estão há anos no mercado vão cuidar de todo o processo para entregar o resultado para esses profissionais. Uhum. Então, um ponto que é interessante, quando a gente fala isso, dá a impressão que, peraí, então estou querendo vender o meu serviço? O primeiro ponto que eu gosto muito de falar com os meus clientes é a questão de eu não faço nenhuma proposta antes de analisar o perfil daquele cliente. Por Claro, quê? Se nós imagino. vermos, né, a questão de eu vou ver que o meu cliente não tem um perfil para eu atender. Não faz sentido eu fazer uma proposta, colocar o dinheiro no bolso e aí o cliente, depois de um ano, vai ver que não teve resultado e vai ficar Tá, frustrado. O então vamos interessante começar é por entregar aí. resultado. Quem é o cara? Quem é o perfil? Qual é o perfil que poderia ser. Claro, obviamente que quando você está falando de milhas aéreas e ser um cliente potencial para ti, quer dizer também uma pessoa que vai se beneficiar com maior facilidade do uso das milhas. Então, Exato. quem seria o indivíduo? Qual é a caracterização que a gente pode fazer para um profissional que vai, para alguém que utiliza ou que vai poder se beneficiar das milhas aéreas? Qual é o consumo? Qual é a característica? Me dá uma ideia sobre isso. Hoje, se for analisar assim, um padrão de cliente que nós atendemos, são pessoas que gastam acima de 10 mil por mês no cartão de crédito e Reais, que não fazem euros, né? reais, isso. Tá Levando em bem. consideração que as milhas, o nosso trabalho, nosso projeto, gira em torno de reais aqui nos bancos do Ah, Brasil. ah. Aí na Os Europa é outro cartões são cenário, é completamente outra coisa. diferentes, é É verdade. completamente diferente, exato. Então, hoje são pessoas que gastam acima de 10 mil reais e que fazem pelo menos 4 viagens por ano, sendo uma ao menos internacional. Quando eu coloco esses números, né, de gastar 10 mil e fazer 4 viagens, o porquê disso? Não é pela questão de, peraí, mas eu estou selecionando, eu só vou atender quem gasta mais do que isso. Não é somente por essa questão. A gente tem que levar em consideração que aonde que nós entregamos os nossos benefícios? É quando o nosso cliente utiliza dos nossos serviços. Então, quanto mais ele viajar, quanto mais ele gastar no cartão de crédito, mais ele vai conseguir usufruir do que nós entregamos. Mais Então, é importante benefícios isso. ele vai ter. Mas eu acredito que muita gente hoje deve ter muito consumo sem aproveitar os benefícios que esse consumo poderia, não? Como é que é a tua Sim, percepção sobre isso? exatamente. E aí essas pessoas se enquadram naqueles da Que as estatística de milhas todos os aéreas, anos que os que vai bancos expirar. é, que os bancos e as companhias gostam, né? Porque eles não Adoro, usam. adoro. O banco É gosta de verdade. entregar um cartão que é bom para ele. Ele não vai pensar no cliente. Então, considerando-se isso, se os meus clientes médicos aí que vão fazer o processo de reconhecimento já estiverem trabalhando contigo, eles podem de repente pagar a passagem aérea para vir fazer o reconhecimento de graça. Com toda É isso que eu certeza. gostaria que acontecesse, ao menos. Com toda certeza. Isso é totalmente possível, tá? Uhum, Mas a gente leva um ponto em consideração. uhum, uhum. Eu não gosto de trabalhar com falsas promessas falando que, olha, fecha com a gente que mês que vem você vai viajar de graça. Não é assim que funciona. Tem todo um processo. Então, existe um trabalho por trás disso. Quando um cliente ele entra em contato comigo e ele já tem uma quantidade legal de milhas, sim, é possível que aquela quantidade que ele já tem, antes do nosso trabalho, nós utilizemos para fazer a emissão. E aí, muitas vezes, o cliente vai pagar apenas a taxa de embarque. Essa taxa de embarque vai depender do aeroporto e da companhia aérea. Então,
tem uma variação ali grande em relação a isso. Uhum. Algumas taxas de embarque é possível pagar utilizando as milhas. Então vamos pensar no seguinte: a pessoa ela vai fazer uma viagem para Portugal e vai utilizar a companhia aérea da Azul. É só um exemplo, tá? Tá. Na Azul é possível pagar a taxa de embarque com as milhas e também a passagem. Então dá para fazer isso. Cris, sempre vale a pena? Não. E aí é o que nós vamos analisar. Tu Ver pode se vale a dizer, pena dessa pagar com vez, milhas ou não. ou Exato. tu pode dizer eventualmente, ó, nesse período aí vale a pena tu viajar com a TAP, não é com a Azul, porque ela vai Exatamente te isso. gerar um resultado melhor. Exatamente. Às vezes um custo-benefício vai estar melhor. Agora, a pessoa faz questão, não, mas eu gostaria de viajar de executiva. E aí a gente verifica, não, peraí, a TAP não está fazendo tanto sentido. Tem a viagem de executiva, mas tem outra companhia aqui que faz mais sentido. E aí nós vamos analisar todas as propostas e enviar para que o cliente tome essa decisão. E ele faz uma escolha por conta própria, entendeu? Muito bem, eu estou vendo muita gente entrando aqui, vou só reforçar que a gente está falando sobre como se beneficiar do uso das milhas aéreas que a gente já consome e para poder, nos gastos que nós já temos, e poder se beneficiar dessas milhas aéreas aí, então, e poder ter mais resultados do dinheiro que a gente já gasta, né? Que é isso aí. Mas me diz uma coisa, então, dentro dessa lógica, essa é uma preocupação, claro, que a gente tem de qual seria a melhor estratégia para um profissional que utiliza e tem essa rotina de viagens aéreas, como tu disseste, que tenha 4 viagens, uma, no mínimo, uma internacional, qual seria a melhor estratégia para ele poder obter o melhor resultado? Primeiro ponto, ele ter um cartão que dê benefícios. É ruim Porque se ele tiver um cartão dizer que não isso vai ou ter, dá para dizer quais são? é relativo, É depende relativo. de Ah, ok. fidelidade, depende de um relacionamento com o banco, depende de qual é a média de gastos que esse cliente tem. Mas eu posso citar alguns. Claro. Vai Aham. depender de, por exemplo, o Itaú. O Itaú tem um cartão que é bem interessante, que é o Tudo Azul Visa Infinity, que é um cartão co-branded com a companhia aérea da Azul, que todos os gastos que tem nele, ele já pontua diretamente na Azul. É um bom cartão. Porém, tem outros cartões, mas vamos levar em consideração que esse é um cartão para quem gasta em média 20 mil por mês. Agora, uma pessoa que gasta 50, 60, 80, tem cartões melhores dentro do Itaú. Por exemplo, o cartão The One. Então, o cartão The One do Itaú dá mais benefícios e faz sentido para quem tem esses gastos mais elevados. Agora, vamos levar em consideração o cartão do Santander. O cartão do Santander que eu utilizo hoje, vou até pegar aqui, eu vou mostrar para o pessoal, é Uhum. o cartão Unlimited. É um bom cartão. E ele é um cartão adequado para pessoas que têm gastos. Ó, esse daqui é um Unlimited do Santander. Ok. Pessoas que viajam bastante, porque é um cartão que dá acesso à sala VIP ilimitada. Então, ele é bem Ah, isso interessante. também é uma questão interessante, né? De poder utilizar a sala VIP. Sim, com certeza. Levando em consideração a rotina corrida dos médicos, você ter que aguardar num aeroporto, esperando na sala principal com todo mundo lá, não é tão confortável quanto ficar numa sala VIP. Aguardar ali num ambiente separado, né? Ter comida, bebida de graças, né? Graças ao seu cartão de crédito, então faz muito sentido. Mas tudo isso a gente vai analisar pelo perfil do cliente. Não adianta, você concorda comigo que não faz o menor sentido eu indicar para você um cartão de crédito com acesso ilimitado à sala VIP se você faz uma ou duas viagens por ano? Claro, Qual o claro, não, sentido de nem ter esse teria acesso? compensação para isso, né? Exatamente. Então, tudo isso tem que ser analisado. A gente vai ver cada cenário desse cliente e mostrar para ele o que é viável de forma 100% personalizada. E tem uma outra coisa que eu acho que eu já ouvi falar, é que você muitas vezes pode até não ter comprado
a passagem com as milhas, né? Mas tu pode usar as milhas para fazer um upgrade de categoria, não é? Voos Sim. longos e utilizar o benefício de sair da classe das cadeiras pequenininhas para uma cadeira melhor, digamos assim, É, um pode serviço de viajar com a melhor perninha qualidade. esticada, né? É. E Mas isso também é possível. também é possível. E tem a questão também, além de viagens, a gente pode falar não somente da questão de viagens a trabalho, mas a gente pode falar de uma viagem a Lazer, lazer, né? né? Com Poder certeza. fazer, por exemplo, pagar uma hospedagem num resort com a família utilizando as milhas. Isso é possível. Também E aí é bom. existem formas e datas que isso se torna mais benéfico, porque a gente consegue pagar um preço mais baixo em determinadas datas. E essa pesquisa é algo que os clientes acabam demorando para fazer, porque acaba exigindo muito tempo desse cliente. E Ah, aí, certamente. quando a gente fala de ter especialistas pesquisando, esses especialistas sabem o momento correto, sabem as datas que são melhores, até mesmo se um cliente já tem uma determinada data para fazer uma viagem, quando que é interessante nós estarmos emitindo essa passagem ou quando que é interessante já estarmos reservando aquele hotel, aquele resort. Você Isso é consegue, possível também. você consegue avaliar, até para a gente poder saber qual é a melhor época para tirar férias, para poder se programar, né? Porque eu acho que o grande desafio hoje em dia é quando a gente não se programa, a gente acaba tendo que sair ela louca e ter gastos muito maiores, né? Muitas vezes sem ter tido a possibilidade de aproveitar os recursos todos que a gente poderia, não é? Exatamente. E esse é o motivo do nosso trabalho com a gestão de milhas aéreas ser de 12 meses. Porque nós temos um tempo para caminhar junto com o cliente para identificar vários cenários. E não Uhum. faria sentido eu vender um serviço isolado, sendo que a gente vai passar por várias sazonalidades, vários cenários do qual o cliente não vai conseguir aproveitar. Então, esse cenário O tempo é uma questão de importante. exatamente, Cris, exatamente. tudo bem, eu sei que tu já disseste que uma das questões mais comuns da gente errar é na escolha do cartão, mas que outros erros a gente comete aí nem se dá conta na hora de considerar o acúmulo de milhas? Pagar no débito. Ah, é? A gente não quer ficar pagando depois, mas isso vai nos fazer perder dinheiro, então. E olha, é um bom dinheiro. Quando Hum, as pessoas, isso daí é até uma questão de inteligência financeira, de estratégias financeiras. Porque o que acontece? Isso eu vou até contar aí um segredo sobre um tipo de cliente, e tem alguns que eu atendo que tem isso. O é, cliente ele tem pavor de cartão de crédito. Porque lá no passado, os pais dele se endividaram, um conhecido pois. se endividou, a família se enrolou com cartão de crédito. Só que quando a gente fala de usar o cartão de crédito, você tem que ter uma inteligência financeira do que você está fazendo. Eu só utilizo o cartão de crédito quando eu tenho dinheiro para pagar à vista. Não é você usar o cartão de crédito e dividir em várias vezes. É você utilizar o cartão de crédito no momento do qual você utilizaria o débito. Só que o cartão de crédito dá um prazo a mais para que você possa pagar. E esse prazo a mais, você pode deixar esse dinheiro rendendo na conta, por exemplo. Você pode deixar esse dinheiro reservado numa conta fake, vamos dizer assim, aonde você tem a liquidez diária para na data de pagar o cartão de crédito você retirar aquele Justo, dinheiro já tem. e pagar o cartão. É mais uma questão de Entendeu? nos planejarmos para isso. Hum, Exatamente. E aí, hum. quando você pega o conhecimento de experts na área para fazer esse planejamento para você, você consegue otimizar muito mais o seu acúmulo e aproveitar dos benefícios que está sendo jogado fora. Então, os profissionais normalmente que têm, o médico nunca se programa para passar a participar de um congresso na semana anterior. Ele sempre vai participar de um congresso, um médico, um dentista, ele vai ter sempre um tempo
antes dessa programação. Então, quando ele está ciente, digamos assim, das oportunidades das milhas, ele pode muitas vezes até, além da possibilidade de curar um burnout aproveitando as férias, né? Ele pode também muitas vezes utilizar profissionalmente esses recursos, não é? Porque ele, imagino Sim. eu que isso seja para qualquer situação. Hoje, se eu for analisar o cenário dos meus clientes, mais de 60%, vamos colocar ali entre 60% a 70% dos meus clientes, são pessoas que viajam muito a negócios. Então, é uma pessoa que chega a janeiro, ela já sabe quantas viagens ela vai fazer até dezembro. Então, quando ela Nossa, vem e me eu mostra, quero um dia ter esse planejamento todo aí, porque eu viajo a negócio, mas não consigo ter essa não consegue. rotina tão clara no começo do ano. O que acontece que, por exemplo, vamos lá, vai ter uma convenção em outubro. A pessoa não sabe a data, mas sabe que é em outubro. Uhum. Então, o nosso cliente já passa, Cris, em outubro, eu vou ter uma viagem, eu estou indo para Portugal e eu vou ter que visitar alguns países na Europa nesse período de tempo, e aí ele vai me passando o máximo de informação. Nós vamos colocar isso no banco de dados e vamos lá analisando conforme o cenário. Chega um momento que eu vou e falo para aquele cliente: olha, você já tem a data definida? Cris, eu sei que vai ser entre o dia 15 de outubro e o dia 25. É nesse período. Nesse período eu tenho que estar na Europa. Ok, aí eu vou lá, vejo, olha, a gente viu que encontramos uma passagem que no dia 14 que está valendo muito a pena. Então Você gostaria? você fica mapeando qual é o melhor acompanhamento para o melhor resultado, digamos assim, para ele. Se ele sabe a janela de oportunidade que ele tem. E você fica dentro dessa janela de oportunidade mapeando qual é o melhor dia, horário e voo para que ele possa Exatamente. corresponder ao conforto que ele quer e também ao tipo de voo e localização. Exatamente. Quanto mais antecedência nós temos, melhor as possibilidades. Por quê? Vamos lá, poxa, é para outubro? Ok. Olha quantos meses nós temos para ir verificando. E isso varia de dia para dia. Pode acontecer de hoje estar um preço, daqui meia hora mudou. Isso pode acontecer. Entendeu? Então, esse cenário, imagina um médico todo atarefado, com várias responsabilidades, ter que ficar olhando isso no site para ver o Acho que horário. normalmente ele delega para a secretária, né? E aí, Exatamente. é isso normalmente que acontece, né? Muitas vezes nem com agências eles trabalham. E como falando em agência, tu tá me dizendo que tu faz a programação, que tu seleciona e tal. Qual é a diferença de eu fazer uma compra de um bilhete contigo ou de eu trabalhar, não é compra de um bilhete, né? Mas de eu trabalhar com as milhas aéreas ou contratar uma agência? Como é que Bom, o que que eu ótima posso? pergunta. É uma pergunta que eu recebo demais. Uhum. Vamos lá. Uma agência, ela faz a demanda isolada para o que você quer. Ou se você passar a demanda de um inteiro, eles vão fazer para você. Só que uma agência, ela não vai fazer com que você acumule mais milhas e ela não vai utilizar as suas milhas para fazer essas emissões, que é o que nós fazemos. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Um cliente, ele tem 300 mil milhas, tá? Só um exemplo, independente da companhia, ele tem 300 mil milhas. E a Uhum. viagem que ele pretende fazer, ele vai gastar 50 mil milhas o trecho. E ele quer fazer 4 viagens no ano. Então, o trecho, ida e volta, 100 mil milhas, ele teria ali 3 viagens. Mais uma, ele não vai ter. E aí, o que nós fazemos? Nós temos um banco de dados com vários parceiros cadastrados, que quando o nosso cliente precisa de uma passagem, nós vamos lá com esses parceiros e negociamos as milhas aéreas deles para emitir a passagem para o nosso cliente. Então, nós, além de usar as milhas deles, a gente consegue também comprar essas milhas de um outro parceiro e, ao fazer esse cenário, ao invés de ir, por exemplo, direto no site da companhia e comprar isso, é possível economizar até 70% do valor da passagem. Então, Sabe, assim, é algo muito interessante. sabe que eu me lembrei agora de uma coisa que enquanto tu estava falando, que a minha mãe é uma que usa muito cartão de crédito.
E aí e acumula muitas milhas também, né? Obviamente. Aham. E ela de vez em quando me dizia, bah, mas eu tô com umas milhas vencendo aqui, tu não quer fazer não sei o quê, tô com umas milhas vencendo. Então, no caso, você acaba muitas vezes conseguindo aproveitar essas milhas que vão vencer antes que elas vençam, e aí, de uma certa maneira, tu negocia essas e dá o benefício para o cliente, é isso? Se eu entendi bem? Não, os nossos parceiros não necessariamente são os nossos clientes. Nós temos Hum, parcerias com outras pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um parceiro em específico. É uma empresa uhum, que usa muito o cartão de crédito para compra de mercadoria. A gente está falando de mais de 300 mil mês. E o tá, acúmulo de milhas é muito alto. Só que não é uma pessoa que viaja entendi. e acumula muito. O que eu faço? Eu tenho login e senha da conta dessa pessoa, é um parceiro de longa data, e ele me passa, fala, Cris, aparecendo demanda, pode utilizar e você me paga X ali pelas milhas. Ah, tu Ok. Então, quando comprou eu as vejo um milhas cliente, dele daí. Numa certa oi, forma, tu comprou as milhas dele, é isso? isso, exato. Mas não é uma negociação que eu faço com clientes. Eu Entendi. tenho esse parceiro, Parceiros com porque muito volume, é um outro perfil de e negócio. é outro perfil, mas aí isso não entra no quesito de negociação com os meus clientes. Isso aí é um parceiro à parte, é um braço que nós temos na nossa empresa. E aí, tanto que nós não compramos milhas de qualquer pessoa. Por quê? Você deve ter ouvido falar de vários problemas. A pessoa Companhias vai emitir uma que passagem com tiveram. É. milhas e na hora de chegar na viagem não consegue. Não Por tinha, quê? e não tinha o bilhete, né? A gente teve Exatamente. muitos estouros recentemente nesse sentido, Não, né? vários, vários. E por que isso acontece? Eu vou explicar, né? É um cuidado, isso é importantíssimo a pessoa ter cuidado. Porque às vezes, nossa, eu vou pagar tão barato, vale a pena. E aí a pessoa vai lá, emite a passagem, te entrega, só que depois que você faz o pagamento, ela entra no site e ela cancela e recebe o estorno dessas milhas. E aí você vai reclamar para quem? Entendeu? Então, Mas assim, aí é um é um cuidado, canalha grande, né? mas infelizmente Não, tem aos montes. a gente tá Entendeu? num momento complexo do mundo, né? Muitas vezes eu Infelizmente, digo que a gente infelizmente. só pode conseguir. Eu vou te dizer que assim, se eu não confiasse no teu trabalho, eu jamais trataria do assunto, porque obviamente é uma questão que a gente sabe que muita gente já foi prejudicado. Sim, Então sim. é complexo. A gente está num mundo complexo, né? Que Infelizmente, só é quem a triste gente falar isso, né, conhece Priscila? é só quem a gente conhece mesmo que a gente tem certeza que vai fazer as entregas, E, do que e está aí propondo. pode entrar uma questão, vou te dar um exemplo aqui, de que não é mau caratismo de quem está vendendo, emitindo aquela passagem. Veja só, imagina o seguinte cenário, eu compro as milhas com qualquer pessoa. Qualquer um que entra em contato comigo, eu compro as milhas dele, tá? Uhum. Aí vem você quer comprar uma passagem comigo, eu vou e emito porque eu comprei do fulano. Eu sei da honestidade do meu trabalho e o que eu vou fazer. Só que o fulano que eu comprei eu não conheço. E ele cancela a passagem. Infelizmente, Quando ele todo mundo se vende, prejudica. mas ele continua sendo Exatamente. detentor, né? Sim, ele é detentor da conta e ele pode fazer o que ele quiser com essa conta. Então, por isso, eu não compro milhas de qualquer pessoa. Eu tenho já os meus parceiros certos que vão me Claro, fornecer. claro. E esses parceiros são de confiança. Já aconteceu de eu ter problema com o parceiro, mas por causa de um erro no sistema, coisa do tipo. E é Uhum. uma pessoa que me dá total segurança da questão de, Cris, deu problema, estamos resolvendo, ó, a passagem está aqui. Então, por isso a importância de ter a segurança e pessoas de confiança fazendo isso para você. Então me conta, assim, me dá uma sugestão de como é que de que forma um médico pode usar as milhas como uma ferramenta para fazer os intercâmbios, as viagens internacionais, as viagens ao exterior. A maior parte dos nossos clientes médicos, eles viajam bastante mesmo. Agora mesmo, né? Tem um cliente nosso que também é teu cliente, vai vir fazer a prova em janeiro. Não sei se vai estar usando já o benefício das milhas, mas é um cliente nosso que eu sei que utiliza muito cartão de crédito e certamente.
vai poder se beneficiar das oportunidades das milhas. Mas de que forma eles podem se programar para isso? O primeiro ponto é a gente entender como acumula as milhas. Ok, Porque, ok, vamos lá, Cris, gerencia minhas milhas, mas eu não tenho. A pessoa tem que acumular de alguma forma. ok. E quando a gente fala de gestão de milhas aéreas e cartões de crédito, o nome já dá a entender que a melhor forma de acúmulo é através do cartão. Não, Mas não não é a dá a única, entender né? isso? Não, só que aí entra uma questão que o acúmulo através do cartão, ele é importante? Claro que é. A gente busca sempre os benefícios. A gente quer que um cliente tenha um cartão que vai dar um upgrade de cabine para ele. A gente quer um cartão que vai dar acesso para, na hora de enfrentar a fila, você cortar a fila, você tem prioridade. Claro, Nós queremos esses benefícios certo. para os nossos clientes. Só que, além do cartão de crédito, existem outras formas de acumular milha. Hum, Uma delas, através dos voos. Se você voa em determinada companhia, tem uma opção de acumular milhas com aquele voo, mesmo pagando no dinheiro. E aí é possível mas acumular aí milhas por causa dos voos. mas Oi? acumula naquela companhia daí, não é? Depende, porque a maior parte das companhias elas têm parceiras e você, ao invés de acumular na determinada companhia que você viajou, você seleciona para acumular em uma parceira. Ok. E aí as milhas vai para onde a gente quer concentrar para fazer uma próxima viagem. Então, isso é possível de ser feito. Outro detalhe, compras do dia a dia, vou dar um exemplo, compras de eletrodomésticos, compras de roupas, compras de produtos de academia. Esses produtos podem ser comprados em lojas parceiras e acumulando muito mais milhas do que o cartão de crédito. Vou dar um Mesmo que eu exemplo compre aqui. à vista, só comprando em lojas específicas, Mesmo que seja eu vou no conseguindo. Pix. Ok. Conta aí, porque essa aí já Entendeu? me interessou. Vamos lá, vou dar um exemplo. A Livelo. Livelo é um programa de fidelidade bancário do Bradesco e Banco do Brasil. Tá. Porém, clientes que não têm nem cartão Bradesco e nem cartão do Banco do Brasil não vai ter o acúmulo orgânico, que é aquele acúmulo, gastou o cartão, acumulou um ponto. Não é aquele gasto, aquele acúmulo que vai ter. Porém, a Livelo permite com que as pessoas façam cadastros para usufruir dos benefícios. E você pode assinar um Clube Livelo, pagar um valor por mês e todo mês está acumulando pontos. Tá. Isso vale a pena? Depende. São cenários Tem que que em ser determinadas estudado, promoções imagino vale eu. muito a Aham. pena. Em outros cenários é um prejuízo assinar. E aí, esse programa de fidelidade bancária, eles têm parceiros. Esses parceiros, eu vou dar o exemplo aqui de algumas lojas bem conhecidas. Por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, Riachuelo, C&A, Renner, enfim. Assim, é inúmeras lojas, passa de 200 parceiros ali. E toda vez que uma pessoa vai comprar nessas lojas, se ela compra através do site da Livelo, ela acumula milhas além da forma de pagamento Desculpa, não entendi. Através do site da da Livelo, que é esse Livelo programa de mesmo. fidelidade Ah, bancária. ok. Quando eu Isso. tenho o programa deles daí. Quando você faz o cadastro no site deles. E esse cadastro é gratuito, qualquer um pode entrar lá e fazer um cadastro, independente do cartão que tiver. Estou vendo aqui que está conosco a doutora Cláudia. A doutora Cláudia é dentista do Brasil e já tem a família migrando para cá, né? A gente já trouxe a filha dela e daqui a pouquinho a gente está trazendo o restante da família. A doutora Cláudia tem uma família grande, então no caso dela, valeria a pena utilizar outras estratégias, porque eu sei que ela é uma pessoa muito cuidadosa economicamente, utilizar estratégias, muitas vezes, mesmo que não sendo através de cartão de crédito, mas para poder acumular milhas e depois poder ter mais tranquilidade na hora da família inteira viajar. Sim, porque aqui a gente está falando de produtos que já seriam comprados de qualquer forma. A Não é questão você aumentar consumo, é utilizar estrategicamente o teu exatamente consumo. perfeito.
Às vezes as pessoas acham, não, mas espera aí, agora eu vou virar consumista, eu vou consumir muito mais, eu vou comprar muito mais, vou gastar além do que eu posso. Não é fazer isso, é continuar com o Uhum. mesmo padrão de vida, só que a gente vai mudar a forma de pagar, a gente vai mudar a forma e o lugar aonde você vai comprar. Então vamos lá, ao invés de ir nas Casas Bahia, lá no shopping, você vai e compra pela internet. Ao invés de comprar na C&A, no shopping, vai pela internet também. Que É, normalmente é a até internet uma dá melhores curiosidade. resultados. A Oi, internet dá, desculpa. desculpa, a internet, pelo que tu está dizendo, as compras online acabam dando melhor resultado de compra? Dentro desses sites parceiros, Ah, dentro da ok. Livelo, que é esse programa de fidelidade do Banco do Brasil e Bradesco, Tá. temos outros, tá? A gente tem, por exemplo, a Esfera. Esfera é o programa de fidelidade bancário do Santander. Também tem excelentes promoções. Só para você ter noção, o iPhone que eu estou usando aqui nessa live, eu comprei em uma promoção dentro do Esfera, em parceria com o Ponto Frio. Hum. Só para você ter noção de valores, tá? Esse iPhone eu comprei, deve fazer uns 2 anos, deve fazer um ano e meio, mais por aí. E eu comprei esse iPhone com o preço dele era R$ 10.000. Beleza. Fui lá na loja, já ia comprar. Independente do lugar onde eu fosse comprar, eu já ia comprar esse iPhone. Já E tinha eu vi decidido essa pela compra. promoção. Isso, exato. Eu vi essa promoção, fui lá e comprei. Além de usar o meu cartão de crédito para parcelar em algumas vezes ali sem juros, eu não me lembro quantas vezes sem juros foi, eu acho que foi 10 ou Aham. 12 vezes sem juros, porque eu utilizo o dinheiro a meu favor. O banco me empresta esse dinheiro, já que é sem juros, eu não estou pagando por isso. Sim. Deixo esse dinheiro guardado na conta, uso ele no dia a dia e quando chega a fatura, eu vou e pago. É Tem que ter claro que aquela tem que ter um conta controle. lateral ali, né? Tem que ter aquela Tem. conta, como tu disseste, né? Fazer a reserva. Isso, isso. E aí eu fui fazendo isso. Ok, e eu pontuei do cartão. Só que além de pontuar do cartão, a promoção da Esfera me dava 8 pontos por real gasto. Vamos fazer uma conta. 8 pontos por real gasto, a gente está falando de 80 mil pontos. 80 mil pontos numa transferência, que foi o que eu fiz, eu transferi com 100% de bônus para Smiles, que é o programa de fidelidade da Da, Gol. da Eu Goa. transformei aqueles 80 mil pontos em 160 mil milhas. Para você ter uma noção, 160 mil milhas na Smiles tem viagem ida e volta para os Estados Unidos a esse Jura? preço. Eu comprei um iPhone e ganhei a viagem. No meu caso, eu não fui viajar, eu vendi essas milhas, porque era um outro cenário. O mercado de milhas antes valia muito a pena vender. Hoje eu não recomendo que venda, até por causa dos problemas que a gente teve com 2, 3 milhas, max Uhum, milhas, enfim. uhum. Mas vamos lá, poxa, um cliente que já viaja, ele já iria viajar para os Estados Unidos, ele já iria comprar esse iPhone. Ele comprou um iPhone e ganhou uma viagem ida e Pois, volta. Então, isso é muito interessante. Quanto que não custa essa viagem? Entendeu? certamente, certamente. Então, eu já vou pensar aqui nas minhas. Eu viajo com frequência para o Brasil, né? Fico fazendo o trânsito Brasil-Portugal. E muitas vezes esses bilhetes estão absurdos, né? Uma das coisas que então a gente que eu já pensei que tem que fazer é a questão do planejamento, né? Como tu disseste. Então, o negócio é ser mais criterioso exatamente nessa hora. Tem uma observação que eu acho que é importantíssimo aqui falar para o seu público, até porque nós temos pessoas de outros países aqui também, né? Aham. Então, tem uma coisa que é interessante, é uma dúvida que eu recebo, e eu sei que muitos aí que estão assistindo devem estar pensando nisso. Questão de, Cris, eu estou indo para Portugal. Eu devo utilizar lá em Portugal o meu cartão de crédito que eu utilizo aqui no Brasil? A resposta é não. Hum, Por quê? Cris, mas espera, se eu usar esse cartão, eu vou ter benefício. acumular A questão é, milhas, não as acumula. taxas, Ah, então, acumula. E acumula até mais do que o normal. Porém, as taxas ah, que essa na pessoa hora de vai pagar. pagar por causa disso, taxa de IOF, o spread, enfim, vai pagar taxas altíssimas, que não faz sentido acumular aquelas milhas.
Então, é muito melhor fazer uma conta num banco internacional, como, por exemplo, Nomad, Wise, C6, C6, tem... enfim, faz uma conta lá, compra a moeda do país que você vai, pede aquele cartão, que é um cartão como se fosse um cartão de débito ou um crédito ou um cartão pré-pago. online, né? Que Exato. E é aí mais utiliza. É a seguro melhor até. maneira. Não faz sentido pegar. Quando, por exemplo, eu fui recentemente agora para a Argentina. Eu Aham. fui com dinheiro. Não fazia o menor sentido eu utilizar meu cartão de crédito na Argentina. Ficava muito mais caro. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas acham, não, peraí, agora que eu estou fazendo gestão de milhas, vou usar tudo no cartão. Não, Tem que toma saber cuidado que nem quando. sempre É. é viável utilizar. Tá, mas Cris, então, e essa orientação toda tu dá mesmo quando a gente está fazendo, sei lá, fiz o teu, eu sei que o teu trabalho aí é exatamente orientação para a utilização, mas então, mesmo quando não devo usar, você vai me dizer. Sim. É, porque a nossa preocupação é o resultado que a gente vai entregar para o cliente. E esse resultado, ele pode ser uma economia em passagem, ele pode ser a economia de tempo, de não ter que ficar ligando para uma companhia aérea para resolver um problema. Pode ser a questão de segurança, de saber que a passagem que você comprou, ela vai estar ativa na hora que você chegar no aeroporto. Você não vai ter dor de cabeça, porque tem uma equipe cuidando para você. Então, a nossa preocupação é com o resultado que o nosso cliente vai ter, seja ele como for. Então, se o cliente pode economizar através de uma informação que nós passamos, por que não passar essa informação? Já que nós vamos saber aonde o cliente está indo, quando o cliente está indo. Então, essas informações, se nós temos, ó, peraí, você está indo lá, como que você está se preparando financeiramente? Ah, Cris, eu tenho euro numa reserva aqui. Ok, ótimo. Cris, não, eu pretendi usar o cartão. Cuidado, não faz sentido. É claro, a decisão sempre é do cliente, mas a orientação nós vamos passar. Deixa eu perguntar uma coisa que sempre foi uma curiosidade que eu tive, né? Porque uma das coisas que a gente pensa é, eu tenho que estar ali toda hora, é uma coisa que me incomoda e é uma das coisas que fez com que eu nunca olhasse muito para o mercado das milhas e para comprar por milhas. É como tu disseste, tempo para mim e para qualquer médico, para qualquer profissional, é um ativo muito grande. Entre eu dar meu tempo para aprender alguma coisa, da mesma forma que o meu cliente. Ele poderia fazer muita coisa sozinho, mas entre fazer aquilo e ele perder todo um tempo que ele está tirando do seu ativo, do seu conhecimento, às vezes do tempo de conviver com a família e tal. Então, Exato, muitas, exatamente. eu também tenho do um outro lado essa mesma situação. Então, eu nunca olhei muito para o consumo dos meus cartões por isso. Mas uma curiosidade que eu sempre tive foi aparecem coisas assim muito inusitadas, oportunidades muito incomuns. Eu já vi alguém falando assim: "Ah, não, porque eu consegui viajar por quase nada para não sei onde, me hospedei com quase nada, quando vê o cara não gastou nada e conseguiu fazer uma viagem maravilhosa". Essas coisas de Aparece, fato acontecem? aparece. E olha, não somente Hum. com questões de viagens, aparecem oportunidades. É assim, o mercado ele muda muito, tá? Então, todos os meses, para não falar todos os dias, todos os meses tem uma alteração. Aham. Hoje mesmo a gente recebeu uma notícia que vai ter uma mudança em um determinado cartão aqui no Brasil. E, poxa, é um cartão que faz muito sentido para esse público. Então, a gente já vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, sempre tem novidades. Mas já Boas e aconteceu más, imagino eu. oportunidades. Oi, desculpa, não entendi. Novidades boas e más, imagino eu, né? Sim, Nem o tempo sempre. todo, o tempo todo. Nós temos essa flexibilidade de entender sobre o mercado para passar de forma mastigada para os nossos clientes. Tem um detalhe, ó, só para você ter uma noção aqui, tá? Teve uma promoção, isso foi em 2020, foi próximo da Black Friday de 2021. Teve uma promoção que tinha uma geladeira, aquelas geladeiras de duas portas, toda bonita, né? Aham. Que custava em torno de R$ 15.000. Essa geladeira, ela saiu para os nossos clientes em torno de R$ 1.500. E assim, Como assim?
algo totalmente fora do comum. O que é um cenário que faz tempo que eu não vejo acontecer, mas Já uma hora ou outra pode aparecer aconteceu, pode algo. acontecer de novo. Mas como o mercado mudou, então o que fez aquela geladeira ser um preço muito barato, hoje não existe. Mas sempre tem novidades, coisas novas acontecendo. Mas eu vou explicar da questão dessa geladeira em específico. O cartão de crédito, inclusive tem alguns cartões de crédito, talvez o pessoal que esteja assistindo até tenha cartão de crédito que tem um benefício parecido. Ah, Porque aquele benefício extraordinário não tem, mas tem sim. algo parecido. Que é você comprar um produto, passa um tempo, aquele produto abaixa o preço e você aciona um seguro no cartão de crédito que te devolve a A diferença de diferença preço não é na daquele compra, produto. isso é depois. É depois. Esse seguro tem nos cartões Mastercard Gold e no Visa Gold. Somente no Gold. Poxa, Cris, mas o Gold nem é o melhor. Eles fazem isso estrategicamente pensando. É porque pessoas que têm um cartão Gold não vai ter um gasto tão alto quanto quem tem um Black, um Infinity, por exemplo. Então eles Aham. mantiveram somente no Gold. E aí o que aconteceu no caso específico dessa geladeira? Foi um pouco antes da Black Friday, saiu uma promoção que você comprava a geladeira e acumulava 10 pontos por real gasto. E aí comprava uma geladeira de 15 mil, esta geladeira de 15 mil acumulava 150 mil pontos, que nas promoções poderia se transformar em 300 mil milhas. Exemplo? Isso é- O cara já Aconteceu tem isso, a que estar com pessoa o já está raciocínio todo assim. tá perdido. Não, foi um acúmulo de benefícios. Aí a pessoa comprou, acumulou aqueles pontos. Aqueles pontos equivalia a mais ou menos 40% do valor do produto. E aí chegou Black Friday. Chegou Black Friday, tinha a mesma geladeira por metade do preço. Aí a E aí ele conseguiu pessoa utilizar esse seguro nessa situação. acionou, exatamente, a pessoa acionou o seguro, ela vendeu aqueles pontos, aquelas milhas que tinha acumulado, acionou o seguro, recebeu metade do valor e o preço da geladeira, que saiu do bolso daquele cliente, foi pequenininho. E isso já Olha aconteceu com só que loucura. televisões, mas por que eu estou falando sobre isso se é algo que não tem nesse exato momento? É a questão de estar atento às oportunidades que acontecem Oportunidades. no dia a dia. E a É. falta de conhecimento faz com que as pessoas percam Tu essas sabe oportunidades. que uma das coisas que eu costumo dizer para os. Eu falo inclusive para os nossos clientes, né? Muitas vezes a pessoa diz assim: ah, não, mas eu não estou assim interessado em morar no exterior. Então eu não estou pensando em fazer o reconhecimento de medicina ou de odonto. E aí eu costumo dizer o seguinte: as oportunidades aparecem na hora que elas aparecem. Se você está atento para a oportunidade no momento em que ela aparecer e você estiver pronto, você souber e você estiver pronto, você vai conseguir aproveitar. Agora, se você não tem o teu radar ligado, como é o teu caso, como é para saber o que você sabe, e ao mesmo tempo que você não está pronto, você não tem as milhas, você não tem o reconhecimento, a oportunidade vai embora. E a gente daí olha Exatamente. para os outros e diz: não, mas o cara é sortudo. Cara, ele não é sortudo, ele se preparou. Ele fez Exato. o que tinha que ser feito. Ele estava pronto para aquela oportunidade quando ela apareceu. Então, Exatamente isso. Tem um escritor, palestrante, que poxa, sou muito fã, que é o Rick Chester. Ele fala no livro dele, o livro Pega a Visão. Inclusive é um livro que eu tenho aqui, esse livro aqui. Ele aham. fala sobre a questão de estar pronto. O pai dele sempre falava, filho, esteja pronto. Mas estar pronto não é somente para oportunidades. Estar pronto para situações de adversidade que vai acontecer, mas que se você estiver pronto, você vai lidar com ela de uma forma diferente. Vamos lá, vamos trazer isso para a nossa realidade aqui, o nosso cenário. Uhum. Aparece para um determinado médico aqui no Brasil, aparece a oportunidade, poxa, vai ser incrível para a carreira dele, para ele ir na semana que vem para Portugal, para ele fazer um Uma atendimento ou participar de uma convenção, uma. convenção, É, enfim, uhum. mas apareceu de última hora. Só que esse
médico ele não estava preparado. Vamos dar um exemplo, ele até tem dinheiro, mas o dinheiro dele está preso no investimento. Está E ele não tem um imobilizado de cartão de alguma forma. crédito. Exato, ele não tem um cartão de crédito para fazer aquela compra. E ele não tem milhas. Ele não se preparou. E aí ele não consegue, ele perde a oportunidade, porque aquela oportunidade veio de última hora. E aí, geralmente, é a justificativa. Ah, mas também, poxa, de última hora, não ia dar para aproveitar. Mas se aquela pessoa estivesse pronta há um ano antes, quando acontecesse, ela ia abraçar essa oportunidade. É. Então, essa atenção é importantíssima. Eu acho que assim, tem coisas que são controláveis no mundo e tem coisas que são incontroláveis. Controlável é tudo que você pode agir no sentido de se preparar para as que não são controláveis. Porque você vai ter muitas questões, eu falo do reconhecimento, mas eu posso falar de qualquer coisa, o cara que faz a reserva, o cara que se planejou, o cara que tem recursos, uma série de questões, né? Mas a questão da gente planejar o imponderável não é que a gente vá não ter como, não ter a situação imponderável, mas é como é que eu vou lidar com ela se ela aparecer. Então, se você já tiver esse escopo de alternativas na tua base, aí tu vai ter menos dificuldade, talvez, a gente possa dizer assim, de enfrentar situações que acontecem, Exato. né? A gente sabe que Exato. acontece. E cá para nós, né? Problema todo mundo vai ter, né, Gisele? Todo mundo É, tem claro, claro, problema. A claro. diferença de uma pessoa de Como é sucesso que para a alguém gente que sempre enfrenta? vai fracassar é como enfrenta. É A verdade. forma de lidar com isso. É, tu sabes que eu vim morar em Portugal em 2014. Não, morei um tempo na Itália antes, depois eu vim para Portugal. Mas eu trabalho com reconhecimento internacional desde 2014, mesmo antes de vir para cá. E uma das coisas que as pessoas me diziam logo que eu vim morar, que eu fui morar para o exterior, que eu vim morar para o exterior, foi, nossa, mas como é que tu conseguiu? Nossa, mas ou então depois que a minha empresa começou a andar, eu comecei a ter muitos clientes e tal, e me diziam que eu tinha tido sorte. E eu digo, cara, como é que é? Tu vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Porque a quantidade de coisas que a gente tem que se programar para que a sorte aconteça é impressionante, né? Então eu acho que assim, seja a tua atividade, seja a minha, são atividades que a gente tem que se planejar. A gente não Eu, pode imaginar que elas caem do céu. não. E assim, eu gosto muito da questão da parte da sorte. Tem um técnico de futebol aqui no Brasil que uma vez falaram para ele: Poxa, mas você ganhou, mas você teve sorte, todos os outros times perderam. E aí ele respondeu assim: Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Porque Tem ele uma, estava acho que é pronto uma para aquela história situação. do Ronaldinho Gaúcho, né? Que o Ronaldinho Gaúcho, os caras dizem que não tem quem treine mais do que ele, assim, que ele é um fenômeno, não porque ele é um fenômeno, mas porque ele treina tanto, 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 que ele se tornou um fenômeno, porque ele treina muito. E numa Sim. certa medida é sempre assim, né? Quando a gente faz muito alguma coisa, a gente vai se tornando muito Fica especialista naquilo. natural, né? Fica Fica natural. natural. Para gente é Exatamente. fácil falar disso. É fácil para Exato. mim falar de reconhecimento, é fácil para mim falar em perceber algumas coisas, porque eu faço já há muito tempo. Da mesma forma Exatamente. que você com as milhas. Mas, bom, eu sei que você tem um compromisso